Depois de ter visitado 70 cidades na Alemanha, acho que eu já posso dar umas dicas do que vale a pena ou não. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Grazi, esse é o canal Apenas Minha Jornada. Eu moro na Alemanha aqui, já em Berlim há 3 anos, mas eu morei em 2012 também como intercambista na cidade de Detmold. E durante esses 2 períodos, eu acabei criando um projeto pessoal de conhecer muitas cidades pela Alemanha, por esse país que eu me encantei, me apaixonei. E eu tô seguindo firme e forte com ele, né? Recentemente eu visitei a cidade número 70 e aí eu tenho pensado sobre como criar assim listas de locais que são interessantes ou não, o que eu vou fazer com essa lista de cidades que eu visitei, né? E hoje eu vim aqui trazer 3 cidades que elas não são nada óbvias para quem quer fazer um roteiro pela Alemanha e talvez não escute falar muito delas não. Então eu quero dar essas dicas de locais assim que são um pouquinho fora da rota, digamos assim, mas são lugares muito interessantes, sim, tá? Então, vamos lá. A primeira delas é a cidade de Wittenberg, ou como eles chamam, Lutherstadt Wittenberg, porque existe uma Wittenberg, então acho que eles fizeram essa troca, que é a cidade onde o Lutero fez a reforma protestante. Então, é uma cidade pequena, uma cidade interior, muito bonitinha, ela é muito bem cuidada, ela tem as ruas muito limpas, e é uma cidade que respira história, assim, eu quando fui lá a primeira vez, eu lembrei muito das minhas aulas de história na escola, a professora falando, o Lutero, ele pegou e pregou na porta da igreja as teses da reforma, e tu vivenciar aquilo no local é muito legal, assim, eu que gosto de história, eu fiquei assim arrepiada, e é uma cidade assim, ela tá muito bem preservada, as ruas estão super inteiras, você vê plaquinhas, teve a comemoração dos 500 anos da reforma em 2017, então acho que eles fizeram grandes campanhas de doações, e aí a gente vê umas plaquinhas pelo chão com os doadores, aí tem a igreja do castelo, que é onde ele fez pegou as 95 teses, tem o centro histórico, tem uma das faculdades mais antigas da Alemanha, também estão lá. E lá também tem uma outra igreja onde ele rezou a primeira missa em alemão, que ela é uma igreja que tem uma escultura antissemita, que é uma das últimas dessas esculturas que estão ainda por aqui. Então, e depois teve uma outra escultura que fizeram para representar os horrores do Holocausto. Então, assim, é uma cidade muito legal, muito bacana, vale a pena passar lá. Você pode sair, se você está em Berlim, então é muito fácil, não chega nem a 2 horas de viagem até lá, e passa um dia, você vai desbravar várias coisas lá. Aí outra cidade que acho que até fala um pouco, ela é um pouco famosa pela sua praia, né, que é Rostock, porque falam que a praia na Alemanha, óbvio que aqui não é um país de praias, mas aí quando falam em praia, Mar Báltico, Mar do Norte, sempre falam em Rostock. Só que muita gente vai até lá só pela praia e esquece de conhecer ou visitar a cidade em si, que é uma cidade cheia de história. Rostock foi uma das cidades da Liga Hanseática, então nas ruas, nos prédios ainda tem muito dessa fase da Liga Hanseática, muito para contar. Ainda tem muito dessa riqueza que foi na Idade Média, de como foi uma cidade rica, uma cidade que prosperou bastante, né? Então, eu acho que se você vai até Rostock, não fica só na praia, porque assim a praia ela é mais separada do centro da cidade mesmo, da cidade em si, porque Warnemünde, que é a praia, era antigamente uma cidade separada, hoje ela faz parte de Rostock. Então acho que vale a pena ir até lá e visitar a cidade, principalmente. Eu fui lá, eu dormi uma noite lá, e eu gostei muito de ter conhecido, obviamente, o mar, eu adoro o mar, e ver navios e ver balsas saindo, é muito legal também, e ter ido num hotel que era da antiga DDR também, isso é legal de ver, porque Rostock foi um porto principal da Alemanha Oriental, né, quando teve a divisão da Alemanha, a gente sempre pensa em grandes portos da Alemanha, o quê? Hamburgo ficou do lado ocidental. Então, do lado oriental, o porto que tinha de maior carga era de Rostock. Então, eu acho que vale muito a pena ir lá para ver a cidade como um todo. Não fica só na praia, não. Óbvio, vai ver a praia com certeza, vai ver aquelas cabaninhas de praia que é bem típica da Alemanha, que é uma coisa que a gente vem do Brasil nunca vê isso, né? Porque elas são essas cabaninhas meio de palha, meio madeira, e elas são para proteger do vento, porque tem uma ventania horrível lá, né? Mas de qualquer forma vale a pena conhecer a cidade como um todo. E aí a outra dica que eu vou dar é da cidade de Braunschweig, que fica no estado da Baixa Saxônia. Ela fica relativamente perto de Hannover, né, uma cidade perto, e também da cidade de Wolfsburg, que é a cidade da Volkswagen. Acho que pouca gente ouve falar dela, ela não é uma cidade pequena, ela é a maior dessas 3 que eu tô falando, ela tem mais de 250 mil habitantes. E o que eu achei legal dessa cidade é que ela é um misto de cidade medieval com uma cidade bem contemporânea. Então, você vai andar no centro dela, é um centro super vivo, cheio de vida, né? E tá assim, lotado de casinhas em Chaimel. Então, é muito interessante ver essa mescla, né?
de história com contemporaneidade. Isso que eu gostei de Braunschweig. Eu confesso que quando eu cheguei lá, eu achei meio esquisito, assim, porque eu cheguei de trem e para chegar no centro, nem por umas avenidas muito largas e assim, não gosto muito disso, né? Mas andar no centro dela foi bem legal, foi ver esse contraste, assim, de ter essa pegada de cidade pequena, de interior, mas ela não é, ela é uma cidade grande, até, para termos de Alemanha, né, óbvio. Então, eu achei ela bem interessante. Ela também não é tão difícil de ir daqui de Berlim, mas para quem tá indo pela região de Hamburgo, ou se vai visitar Wolfsburg, dá um pulinho em Braunschweig, que ela é bem legal, hein? E ela também se tornou uma cidade muito próspera, porque lá ficaram muito dos executivos da Volkswagen, e também teve essa interferência da empresa lá no crescimento da cidade. Essas 3 cidades que eu falei, que eu já visitei, eu tenho vídeo completo dessas 3, eu vou deixar aqui para vocês em seguida, vou deixar no link aqui na descrição também, se você quiser ver mais detalhes, mais imagens delas, né? E me acompanhe que eu vou continuar com esse meu projeto de visitar 100 cidades na Alemanha, né? Agora já cheguei em 70 daqui. 70 para 100 é mais um pouquinho, né? Vamos ver, não sei quanto tempo eu vou fazer isso, né? Mas me acompanhe nessa jornada se você ficou curioso. E muito obrigada pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever no canal e até a próxima.